estilosa Oi, linda! tudo bem aí? Nossa, tô branca. Eu tô bem, você, que Nossa, saudade! Amiga, seu cabelo tá muito, imenso. Seu você cabelo tá viu? imenso. Demais. Gente, a gente mora Muito na bom mesma estar aqui cidade e com não se vê. você. É. Verdade, viu? Eu levei a sério, tá? Então, eu não tinha nada colorido aqui. O meu veio, o meu veio Eu tô água bebendo um vinho. mesmo. O meu veio água, Eu tô, eu tô mas bebendo um vinho. Mas eu prometo que no próximo eu trago uma bebida alcoólica, porque realmente, gente, o meu dia hoje foi bem intenso. Eu achei que eu tinha alguma coisa na geladeira, aí a hora que eu fui olhar não tinha nada, só gelo. Oh, meu Deus do Só céu. tinha gelo. Nath, eu vou pedir para você se apresentar para esse pessoal aqui que muita gente não te conhece. Enquanto você vai se apresentando, eu vou escrever o nosso tema aqui, tá bom? Combinado. Gente, muito prazer. Eu sou a Nath Gonzaga, sou consultora de imagem e estilo. E fui consultora da Leila, além de amiga pessoal dela, também fui consultora dela. Então, no começo, né, Leila, faz 3 anos que você passou pelo processo? 2 ou 3 anos? Dois. 2 anos, né? Dois A Leila anos. passou pelo processo de consultoria de imagem para realmente alinhar um pouco mais a imagem dela, trazer mais maturidade, mais autoridade, para ela conseguir se posicionar ainda mais com esse público incrível que ela faz com tanta maestria e ela consegue agora, através também do posicionamento dela de imagem, trazendo a essência dela, a parte de autoridade, né? Com a vestimenta. Então, foi uma das coisas que a gente trabalhou bastante. E tenho agora, eu trabalhava só com o meu Insta, né? Com Nath Gonzaga. E aí eu passei por um processo desafiante no começo do ano, que eu fui hackeada, perdi tudo. E aí eu criei o Estilosa Linda Oficial, que é a minha comunidade de estilosas lindas. Então é uma comunidade criada para mulheres que estão ali com o intuito de se livrar de padrões do corpo. Então lá não existe esse negócio de ai, tô gorda, tô magra demais, não posso usar isso, não posso usar aquilo. No meu método, você pode usar o que você quiser, porque você é o que você acredita e não o que a moda dita. Então, para mim, funciona dessa forma. E eu tô ali para realmente libertar padrões e trazer a essência tanto da mulher quanto do homem também. É que como o meu público no Instagram é imensamente feminino, eu acabo falando no Instagram só com mulheres, mas eu também faço atendimento masculino. Que, Sim. inclusive, acho que todos os homens que eu atendi, Leila, vieram de você, você acredita? Acredito, acredito muito. E falar em acreditar, amiga, você já imaginou na sua vida eu usando um batom vermelho e decote? Aprovou meu look? Aprovou meu look? Aproveite seu look. Eu não tô Eu conseguindo pensei, abaixar o chat aqui, mas tudo bem, tô te vendo bem. eu pensei com bastante carinho em como eu ia me montar para ser uma referência da sua live. Porque, gente, o trabalho que a Nath faz é incrível. Convido todos vocês a seguirem o perfil dela, tá aqui em cima. E depois que terminar a live também, eu vou fazer uma postagem, vou marcar ela lá no feed. Então, convido vocês a seguirem o perfil dela. A Nath fez alguns processos também com alunos meus, inclusive. Fez palestra comigo em congresso. E eu prezo muito por esse lado, como eu comecei na live falando, né? Que no meu início de carreira, eu não sabia nem o que eu estava sendo, quem eu era, o que eu ia fazer. E a Nath, nessa consultoria que ela. Deixa eu recapitular aqui, né? Eu passei por um processo de, vamos lá, a gente acaba a faculdade, não sabe o que a gente vai fazer da vida, e a gente não tem coragem de assumir que é engenheiro, que é arquiteto, a gente não tem coragem de assumir a nossa responsabilidade profissional, a gente se sente imaturo e às vezes juvenil diante disso, porque a gente vem de um processo de ser aluno, ser estagiário, e eu não imaginava que a minha vestimenta, que a forma como eu me comportava nas roupas que eu vestia, na forma do batom que eu colocava, a bolsa que eu usava, fazia com que o meu cérebro me remetesse cada vez mais àquela garotinha que ia pro bar na faculdade, aquela garotinha que ia pra balada, noitada, e não se comprometia com realmente a responsabilidade de ser uma engenheira. E aí, por processos pessoais, que a ideia da live é contar também essa minha parte da minha vida pessoal, eu estudava com os amigos do Gabriel, que é o noivo da Nath.
E aí o Gabriel me apresentou a Nath quando eles estavam só de futriquinho ali, né? E ela nem lembra disso. A gente foi no aniversário de um colega nosso em comum. Aí eu conheci ela lá, comecei a seguir ela no Instagram. Ela nem sabia de onde eu tinha surgido. Ela, quem é você, garota, né? E aí, por coincidência, a gente pegou contato, a gente ficou amiga. Só que assim, antes da gente pegar contato, antes da gente ficar amiga, eu comecei a seguir o perfil da Nath. E na época ela nem tinha tantos seguidores assim. Tinha, não lembro, mas acho que tinha uns 8 mil. O seu perfil que foi hackeado, você tinha 25 mil, né? E você tinha uns 8 mil, mais ou menos. E ela começava a postar a identidade da pessoa, a roupa, o que aquela roupa servia no comportamento, na ação que aquilo queria trazer para a reunião. E eu fiquei, meu Deus, será que é isso? Eu peguei e chamei ela para conversar. Eu falei, Nath, vem cá, eu tô achando que tá falando comigo. E aí tava falando comigo mesmo, tava falando comigo. E aí eu vou deixar ela contar para vocês como foi o processo, porque eu, como paciente, não, como é que chama? Quem que passa por você, meu Deus do céu? Cliente. Eu, como cliente, posso falar que eu sou outra pessoa. Eu consegui amadurecer. Inclusive, quem falou pra mim assim, menina do céu, por que você não usa o seu Instagram pra trabalhar? Foi a Nath, então o processo dela não foi só de identidade com roupa, também foi questão do psicológico, né? E aí, depois da Nath, veio um monte de outras pessoas maravilhosas na minha vida, que ela abriu as portas para essas pessoas me conhecerem, para eu conhecer essas pessoas. Sou eternamente grata. Bom, a Leila, quando ela chegou para me procurar, gente, ela falou assim para mim, Nath, eu nunca esqueço disso, porque ela foi bem no começo. Eu tô nessa carreira há 4 anos. Então, não foi a metade da minha carreira, né? Eu tinha 2 anos de carreira quando ela me procurou, então eu ainda não tinha atendido tantas clientes, tantos cases assim. E quando ela me procurou, ela falou assim pra mim, ela falou, Nath, eu só tenho roupa de criança. Eu olho no meu guarda-roupa e parece que eu tenho 15 anos. Eu olho no meu guarda-roupa, eu tenho coisa de bichinho, eu tenho coisa de menininha. E eu olho e eu vou trabalhar desse jeito. Parece que eu sou a Minnie, ela falava pra mim. E aí eu virei pra ela e falei assim, Leila, realmente, o que acontece, né? Quando a gente... O nosso estilo, eu vou explicar pra vocês de uma maneira bem dinâmica, tá? O que acontece? O nosso estilo, ele não é estático. Então, quando você passa por um processo de consultoria de imagem, como a Leila passou, não é um processo que ele não muda. Então, quando você define o seu estilo, ele pode mudar com o tempo. Ele não só pode, como ele muda. Porque o nosso estilo, a nossa imagem, ela não é relacionada à moda. Então, quando a gente fala de consultoria de imagem, eu não tô falando do que combina com o quê. Eu tô falando da pessoa. O que a pessoa faz, com o que a pessoa trabalha, quais são as prioridades dessa pessoa, qual que é a personalidade dessa pessoa, o que essa pessoa quer passar como pessoa. É aí que a gente vai entender como que a gente vai trabalhar a imagem dela. Então não é... As pessoas confundem muito consultoria de imagem com personal stylist. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Personal stylist, a gente fala de realmente montar um styling, né? Uma consultoria de moda, colocar tendência para uma loja, colocar tendência para um catálogo de TV, um artista que vai se apresentar no palco, ele faz um styling. Então, isso a gente está falando de personal stylist. Quando a gente fala de consultoria de imagem, a gente está falando da pessoa, a gente não está falando de moda, né? De quem é essa pessoa. E essa pessoa, ela muda. Então, o cenário externo dela, a profissão dela muda, a idade dela muda, as identidades dela mudam. Então, hoje a Leila é engenheira, a Leila é filha, a Leila é amiga, a Leila tem várias identidades além da engenharia. E o meu trabalho como consultora é trazer tudo isso na essência dela de imagem. E quando ela falou assim pra mim, eu só tenho roupa de criança, é que realmente ela passou, quando ela saiu da faculdade, quando ela saiu da Leila estagiária para Leila engenheira, ela assumiu um outro patamar. Porque ela tem uma idade diferente, ela tem uma responsabilidade diferente, ela precisa de autoridade. Então, uma coisa é ela chegar na faculdade para conseguir nota por um trabalho. Outra coisa é ela chegar num cliente e fechar uma obra que vai ter um valor muito significativo e que vão ter outras pessoas ali concorrendo pela autoridade do cliente. Então, são coisas
muito diferentes, entende? E quando você traz essa credibilidade... E aí, se a Leila chegasse realmente de bichinhos, toda cor-de-rosa, e essa carinha de menina que ela tem, qual que é a credibilidade que ela ia oferecer para esse cliente? O cliente ia olhar para ela e ia falar, mas você é uma menina, como é que eu vou dar a minha obra na sua mão? Né? E aconteceu e aí, muito quando isso, né? Exato. E quando ela traz o amadurecimento através da imagem, com, né, com técnicas da comunicação, porque as nossas roupas falam, e no meu processo eu mostro muito a comunicação da roupa. E aí, quando ela vai entendendo como ela vai se posicionar em relação àquilo, ela consegue trazer para o processo dela muito mais autoridade. Porque a nossa imagem, gente... A nossa comunicação, né? 70% da nossa comunicação é não verbal. Então, 70% é o que a pessoa está vendo. E os outros 30% é o que você está falando. E nem sempre é só o que você está falando. Acho que a Leila já até abordou isso com vocês. Que só 7% é conteúdo, né, Leila? Que a gente já viu isso juntas. Sim. O resto é tom de voz e fisiologia. Então, o que você está falando mesmo, ele é 7% só. O resto é um conjunto de coisas. E a sua aparência, a sua imagem, o que você está passando sem falar nada, pesa 70%. E eu vou validar isso com vocês, para vocês terem ideia de como isso é real. Com quantas pessoas vocês esbarram diariamente na rua? Diariamente. Né? Hoje não tanto mais porque a gente está em casa, né? Mas em dias normais. Com quantas pessoas a gente esbarra na rua? Milhares, certo? Com quantas pessoas a gente fala? Com novas pessoas, né? Com quantas novas pessoas a gente conversa? Às vezes, gente, a gente passa dias, meses, anos sem sair da nossa rotina e sem conhecer pessoas novas, porque a gente entra numa zona de conforto, certo? Só que você está convivendo com pessoas o tempo todo ao seu redor. Então, pessoas estão te vendo, estão analisando as suas... Inconscientemente, tá? Não tô falando nada de consciente. Pessoas, você está conversando com pessoas, você está vendo pessoas diferentes o tempo todo. E essas pessoas, elas estão te percebendo. Se a sua imagem não está adequada com o que você realmente deseja passar, você está perdendo oportunidades. Então é muito, muito, muito intenso isso, sabe? Quando a gente fala da comunicação. E a Leila, quando ela me contratou, eu falei isso pra ela. Eu falei, Leila, eu já te admiro porque um dos seus maiores diferenciais é que você pensa lá na frente. Quando a Leila me contratou, ela não tinha também tudo isso de seguidor. Acho que você tinha 7 mil, você tinha menos que eu na época. Era pouco, Devia ter coisa de 4, 5 mil. E eu virei pra ela e falei, Leila, você pensa muito além. Ela é uma empreendedora, gente, que vocês não têm ideia, porque ela pensa no amanhã. Ela não tá pensando no hoje. Entendeu? E é isso que faz dela diferente. E quando ela falou, eu preciso investir em uma profissional para cuidar da minha imagem, eu falei, sabe quantas pessoas com a sua idade e com o seu, que acabaram de sair da faculdade, que estão buscando desenvolvimento, fazem isso? Pouquíssimas. Então é uma pessoa que ela pensa em umas coisas que ninguém pensa, né? E aí, eu falei isso pra ela. Você lembra disso que eu falei isso pra você? Eu te dei parabéns, que já era um baita de um diferencial seu. A gente tava no e aí meu eu falei quarto. pra ela, agora... Aí eu falei pra ela, agora você só falta você entrar no Instagram e passar todo esse conteúdo que você tem e toda essa vontade que você tem de empreender e de fazer com que as pessoas consigam empreender também. E aí foi que ela falou, assim que eu estiver segura da minha imagem top, eu vou arrebentar. E foi isso que ela fez. Então, assim, você pensar que a sua comunicação ela é importante é uma coisa muito além, sabe? Porque a gente acha que é o mínimo, mas as pessoas não pensam nisso. As pessoas não pensam além. Então, uma das coisas que faz a Leila ser diferente, eu falo isso porque eu fui a profissional que acompanhei ela desde o início, é isso que eu tô falando pra vocês. Ela pensa além. Ela não tem medo de investir em coisas que ela vê valor. Porque as pessoas têm muito medo de investir. A pessoa vira e fala assim, nossa, mas eu vou gastar tudo isso numa consultoria de imagem para cuidar da minha imagem profissional. Aí a pessoa fala, eu vejo na internet. Rapidão eu sei o que eu visto e o que eu deixo de vestir. E a pessoa não tem os mesmos resultados que a Leila tem.
Por quê? Porque ela não tem medo de investir. Isso não só em imagem, tá, gente? Tô falando de imagem porque a gente tá falando desse assunto aqui. Mas eu sei o quanto ela investe em outras coisas o tempo todo pra ser o que ela é hoje. Então, não achem que é uma coisa que, eu tenho sorte. Não é. É um baita de um esforço por trás, né, amiga? Sim, muito obrigada pelas palavras, fico muito feliz. É muito bom ouvir esses feedbacks. Galera, meus alunos aqui colocando, Samuel, time 4. Cadê meus alunos aí? Quais times estão com a gente hoje? Ô, Nath, e é muito legal também a gente trazer à tona a questão do processo de transição que eu passei da vestimenta, porque assim, você falou, eu vou lá na internet rapidão, eu vejo o que eu visto. Quando a Nath começou o processo dela, a gente acho que fez 4 ou 5 sessões. Na primeira sessão eu já falei pra ela, tá pago, porque é um processo de autoconhecimento tão grande, de colocar todo o meu guarda-roupa pra fora, de olhar pra mim, perguntar quem eu quero ser, o que eu quero, como eu quero me aparecer. E eu acho que é muito legal a gente se conectar com o que você quer passar. A Nath fez uma pergunta pra mim que eu nunca tinha parado pra pensar. Qual é a imagem que você quer passar? O que você quer deixar para outras pessoas? O que você quer que eles vejam de você? Eu olhei para um lado e para o outro e falei assim, não sei. Eu só quero ser vista, né? Não sei. E aí ela começou a revista e conversar. A gente conversou muito, muito, muito mesmo. É um processo de autoconhecimento que a internet não vai fazer com você. Um processo de autoconhecimento, de amadurecimento que a internet não vai fazer com você. Você olhar tendências de moda e você se autoconhecer é muito diferente. E agora, trazendo para a nossa profissão, que eu acho que a gente pode se aprofundar um pouco mais nesse assunto, que as pessoas que estão aqui acho que vão se identificar mais, é a questão de eu me vestia como menina, como uma menininha, não como uma mulher. Eu não tinha coragem de colocar decote, inclusive foi uma das coisas que eu falei pra Nath, eu quero decote, eu quero trazer decote pro meu guarda-roupa, eu quero marcar minha silhueta. Eu não tinha coragem de marcar meu corpo, porque eu sempre tive a bunda avantajada. Tá? Meninos, me desculpem falar assim, mas vocês têm que acostumar. Eu sempre tive uma bunda muito grande. E eu queria esconder essa bunda, coisa genética. Meu pai e minha mãe são assim. E eu queria esconder, porque pra mim aquilo era uma ofensa. Eu chegar na obra com uma calça muito justa. Eu fui mandada embora de um escritório, diz a lenda, que foi por conta de ciúme da esposa com o meu chefe. Então, pra mim, era uma culpa minha eu mostrar o meu corpo, eu ser atraente, eu ser bonita. Eu tenho uma sexualidade, não sei se essa palavra é correta, mas eu tenho uma sensualidade, acho que é a palavra correta. Eu tenho uma sensualidade natural em mim, que a Nath me ajudou a despertar, que eu tentava reprimir. Então, eu queria ir pra obra com calça larga, eu queria ir com desenhos de criança, porque pra eu não parecer sexy, pra eu não parecer sensual. Eu ia com rabo de cavalo, sem maquiagem. Eu não aceitava eu passar maquiagem, porque se eu passasse maquiagem é como se eu estivesse dizendo assim, homens, me olhem, me notem. E entra muito na questão também, o Joel colocou aqui a parte do machismo. Entra muito nessa questão também, mas eu acho que até antes de trabalhar o machismo, a gente trabalhar a nossa identidade. O que a gente quer passar para a pessoa é o ponto principal. E a Nath fez isso muito bem comigo, eu sou muito grata a ela. E depois, claro, a gente começou a explorar feminismo, machismo, mas trazer à tona. Tá, e você quer que as pessoas te notem? Você quer que as pessoas olhem para você? E o que você quer que as pessoas queiram de você? Porque quando eu comecei a trabalhar quando eu contratei a Nath, eu ainda trabalhava com a questão de contratos, né? Então, eu chegava numa reunião, eu tinha empresas, eu tinha chefes, diretores jurídicos, empresas jurídicas, que iam me contratar para eu fazer um processo de licitação ou para fazer um processo de corpo de bombeiro, muito além do que simplesmente uma reforma de apartamento. Então, eu entrava em um meio no qual o departamento era todo masculino e os homens iam me contratar. E eu tinha a sensação de que eu era contratada ou não pela minha competência, e sim pelo tamanho da minha bunda ou pela cor do meu batom. É muito tenso isso, né? Eu te mandei um print, inclusive, falando um pouco sobre isso, né? Você quer abordar esse assunto? Vamos sim, vamos lá. Eu acho muito importante a gente entender que a linguagem das roupas, elas existem porque a moda, ela tem uma história, né? Então, o porquê que às vezes a gente fala, você trazer uma calça na roupa, você trazer um blazer na roupa, ele dá uma masculinizada no look, na produção, na imagem em si. Por que que isso acontece? Porque nós, na história da moda, muitos anos atrás, nós mulheres, quando a gente estava brigando pelos nossos direitos, quando a gente estava fazendo isso, uma das revoluções que as mulheres fizeram foi realmente trazer peças do guarda-roupa masculino
para o guarda-roupa feminino. Então, muito lá antes, quando o mundo nem era mundo direito, as mulheres só usavam vestidos, só usavam saias. Se vocês pegarem fotos e fotos de anos atrás, vocês vão encontrar muita coisa de mulheres de vestido, de coisas rodadas, né? Coisas muito femininas. E quando a mulher ela trouxe a calça, ela quebrou um padrão, ela quebrou uma hierarquia, né? Que é uma sociedade machista que a gente chama hoje, mas na época isso era uma hierarquia, porque a mulher ela não tinha voz, vamos dizer assim. E aí o que aconteceu? Hoje, por que a gente, quando a gente fala de trazer uma imagem mais forte na roupa, graças a Deus, gente, o machismo ele tá sendo quebrado cada vez mais, né? A gente tá aí numa luta profunda do feminismo pra gente acabar com isso, pra isso ser cada vez menor, mas isso vem de uma história. E é por isso que é tão importante a gente falar sobre essa história, porque às vezes a gente fala, nossa, existem pessoas ainda no mercado de trabalho que são pessoas com 60, 70 anos que ainda estão trabalhando e que foram criadas numa sociedade extremamente fechada e que tem essa mentalidade. E aí vem uma geração nova, totalmente revolucionária, querendo enfiar na cabeça dessas pessoas a realidade atual. A gente está conseguindo, mas ainda existem muitas pessoas que vão quebrar isso, entendeu? Então, o que eu quero chegar essas pessoas de 70 anos que ainda estão no mercado de trabalho, elas estão saindo do mercado de trabalho. Umas estão morrendo, outras estão se aposentando, né? Então, elas estão saindo do mercado de trabalho. Então, isso dentro do mercado de trabalho, com o tempo, ele tende a acabar. Porque a nossa história, a história que a gente está construindo, é uma história de uma mulher muito empoderada. É uma história que a calça, o blazer, ele já existe no guarda-roupa feminino. Mas ainda a gente tem uma luta. A gente precisa deixar isso muito claro, independente de qualquer bandeira que a gente levante. A gente tem uma luta existente e que passa imagens e que passa mensagens e que as pessoas entendem. E muitas mulheres ainda também têm essa mentalidade, não é só os homens, né? Existem muitas mulheres ainda com a mentalidade machista. Então, assim, é muito importante a gente pensar que a linguagem da roupa não é algo que uma consultora de imagem foi lá e criou. Não! A linguagem da roupa, o que as roupas comunicam, é por conta da história que elas têm, entende? Então isso eu gosto de mostrar muito pra vocês, porque não é um achismo. As pessoas entendem essas mensagens pela forma como elas foram ensinadas. Não é porque elas são boas ou ruins. Elas aprenderam daquela forma. Entende? Então, a mulher que usa lá os shorts curto, é uma mulher que não passa credibilidade. Porque ela foi ensinada daquele jeito. Ela tá errada? Ela tá. Hoje ela está errada, de acordo com a história que a gente tá vivendo. Entendeu? Mas ela viveu uma vida inteira pensando isso. Então, a gente precisa pensar que vai levar... Alguém falou aqui, trabalho de formiguinha. E é uma luta de formiguinha. Né? Eu falo que é uma vitória, porque luta, às vezes a gente perde, mas a gente vai conseguir. Mas é importante a gente trazer isso, que é uma história, que tem um embasamento por trás e que não é uma coisa que, nossa, a moda inventou. Não, a moda, gente, é um movimento muito lindo e que as pessoas, às vezes, elas vamos dizer assim, elas deixam um glamour que não existe. A moda não é a gente comprar Chanel, Gucci, não é isso. Aquilo também é moda, mas a moda é expressão, a moda é a maneira como você se comunica com o mundo. A moda é o que você... ela acompanha o comportamento do mundo, ela acompanha o comportamento da sociedade, ela tem uma história por trás. Então ela é muito mais profunda do que isso, entende? E as pessoas às vezes lidam com ela de uma maneira muito rasa. E isso, para quem é profissional da área, é até muito triste. Por isso que eu gosto tanto de mostrar para vocês o quanto tem fundamento as coisas, entendeu? Não é porque as pessoas são ruins de acharem que as coisas são como elas são. Existe um ensinamento por trás, uma história por trás que foi passada para essas pessoas. Então, quando a gente fala... você quer falar alguma coisa, amiga? Antes de eu completar? É que você falou assim que a moda não é Gucci, isso e aquilo. Quando eu contratei a Nath, a primeira coisa que eu falei pra ela foi assim, tá, quando a gente for reformar meu guarda-roupa, a gente vai gastar tanto. Ela falou assim, não, de acordo com o seu orçamento. Aí eu peguei e falei assim, tá, a gente vai comprar onde? Ela no shopping. Já fiquei meio assim, né?
Tá, no shopping e tal. Aí, quando a gente começou a sessão, ela falou assim: eu vou fazer as suas compras, eu vou fazer a seleção das roupas que você vai usar na C&A, na Riachuelo, Forever. Oi? Como assim? Já falei, nossa, eu nunca entraria numa loja dessa. Você lembra que eu te falei isso? Eu falei, eu nunca entraria numa loja dessa, porque eu tinha o preconceito de que essas lojas não tem roupa que preste, essas lojas só tem roupa que você vai lá, lavou, estragou. Então, pra mim, ou eu tinha que ter uma roupa de marca cara, ou então era melhor não ter. E a Nath abriu o meu horizonte até para isso, que moda realmente não é marca, não é preço. É você saber escolher a costura, é você saber combinar a cor, é você saber combinar o formato do que você quer passar para a pessoa. O Joel fez uns comentários aqui, eu vou ler, que eu achei bem legal. Inclusive, gente, siga o perfil dele, que ele fala sobre atualidade, sobre histórias. Eu gosto muito, sigo, acompanho. Toda vez que eu paro para conversar com ele, eu aprendo muita coisa. Ele colocou aqui, ele é professor. Massa, veja esse movimento nas escolas. Meninas enfrentam diretores questionando por que é proibido shorts curto ou decote. E faz sentido isso. A escola tem que ensinar os homens a não assediar. Calma aí que sumiu. A mulher usa o que quer. Essa geração de mulheres vem braba. Obrigada pelo apoio. Realmente. É isso aí. Ô, Nath, deixa eu perguntar uma coisa. Você pode continuar com o seu assunto também? Com relação às mulheres que, independente de engenheiras ou arquitetas, mulheres de obras propriamente ditas, as mulheres que são pedreiras, as mulheres que são azulegistas, pintoras. Claro que as mulheres de equipe de mão de obras precisam usar um uniforme por questão de segurança. Então acaba que elas vão de macacão para a obra para proteger o braço, proteger a cabeça com capacete, a botina para proteger o pé. Mas falando de uma forma genérica, mulheres na obra. Se eu não vou pisar no barro, eu vou para a obra, mas eu vou para o canteiro, eu vou para uma reunião de planejamento, por exemplo, eu consigo entrar e sair daquela obra de salto alto, talvez de com um vestido, consigo usar um batom, uma maquiagem. Como que você passa essa imagem? Como que você vê essa imagem para as pessoas que estão aqui? Porque eu vejo muitas pessoas, inclusive na própria faculdade mesmo, no período de faculdade, já começando a se masculinizar, achando que, como é um meio masculino, nós precisamos nos adequar ao masculino. Nós precisamos usar trajes, roupas, parecendo homens, e salto alto não faz parte mais da nossa vida. Maravilhosa. Vamos lá. Eu acho que o salto nessa situação, ele é muito mais pela sua segurança do que pela questão do masculino ou do sensual. Acho que isso é o ponto principal. Você precisa muito mais ser ligada ao quanto isso vai te prejudicar na questão da falta do EPI, né? Do que da sua sensualidade em si. Mas existem, qual que é o maior... Por isso que eu falo que é muito legal quando a gente faz esse tipo de troca para explicar. Por que quando eu falo para vocês que pesquisar na internet não tem solução? Porque o desafio da consultoria é exatamente esse. É entender, por exemplo, a mulher como a Leila, que tem uma sensualidade mais aguçada, ela gosta do feminino, ela gosta da essência feminina dela, ela gosta do corpo dela, ela quer mostrar isso. É uma coisa forte nela, é uma essência dela. Só que no meio do trabalho, ela trabalha num ambiente masculino, ela trabalha num ambiente extremamente, ao mesmo tempo que pede bastante autoridade e credibilidade. É um ambiente que não é tão formal, né, Leila? É um ambiente mais informal. Sim. Então, a gente precisa trazer o equilíbrio. Então, se a Leila for lá e pesquisar na internet roupas para engenheira na obra, ela vai achar só EPI, né? Ela lá de bota, calça jeans, camiseta e o capacete. O que eu quero dizer o desafio como consultor de imagem ou como qualquer outro profissional que vai trabalhar a sua imagem é a gente trazer esse equilíbrio. Então, quando a gente fala de trazer, por exemplo, a sua necessidade da obra, do seu EPI, da sua botina, da coisa que você precisa trazer para a obra, a gente não está falando de anular a Leila feminina. A gente precisa equilibrar prioridades. Então, se a gente está falando que você vai ter uma reunião na obra, qual que é a sua prioridade nesse momento? É ser mais sensual ou ser mais credível? Tá, mas se a gente partir do princípio que essa reunião na obra... Eu vou finalizar. Peraí. É ser mais credível, certo? Certo. Não é porque você vai usar uma saia que você vai deixar de ser credível. Esse é o ponto. Entendi. Entendeu?
Sim. Esse é o ponto. Então, as pessoas, elas transformam muito isso na cabeça. Então, tudo bem. Você pode usar uma saia um pouco mais longa, você pode usar um salto, sim. Talvez você opte por um salto mais grosso, porque por mais que não tenha... você não vai pisar na terra, você vai ficar num canteiro. Então, o salto fino, ele pode atolar. Então, você vai optar por um salto mais grosso. Mas você usar a saia, você usar o salto, não anula a sua credibilidade. Pelo amor de Deus. Se a gente pensar isso, a gente está dando as duas mãos para a sociedade machista. De falar, Sim. pelo amor de Deus, eu vou Entendi. usar só camiseta, botina e calça jeans. Não, você... E acho importante a gente trazer que a imagem, ela não é só a roupa, tá? A imagem, ela é comunicação verbal, aparência e comportamento. E o comportamento, ele engloba a postura, ele engloba tudo. Então, a pessoa pode ter uma impressão da sua roupa. A hora que você chega lá, é uma pessoa que nunca te viu. E aí você chega com uma saia, com um salto. A pessoa não está esperando aquilo, certo? Porque ela está esperando uma engenheira diferente. Mas se você tem a oportunidade de argumentar e de mostrar a sua comunicação e o seu comportamento, você complementa aquilo, você sustenta aquela imagem, tá? Agora, uma coisa que eu sempre falo pra gente deixar bem certinho isso. Quando a gente fala de um novo cliente, é uma pessoa que nunca te viu, certo? Certo. É uma pessoa que nunca te viu. Aí, a pessoa... Eu sempre peço para os meus clientes fazerem um exercício de calçar os sapatos daquele cliente. Qual que é a expectativa que ele tá? Porque quando a gente vai contratar um profissional, seja ele de qualquer área, a gente projeta a gente personifica aquele profissional, né? Então, você já contratou você já agendou consulta com um médico pelo livrinho da Unimed... Você olhou lá o nome do médico, a especialidade, na sua cabeça você imaginou como que o médico seria, certo? Certo. Isso acontece com qualquer contratação. E aí, o que eu peço para os meus clientes? Façam um exercício. Se você for o seu cliente, o que você acha que o seu cliente está esperando encontrar? Porque lembra dos 70% que eu falei sobre não verbal? Que é a comunicação não verbal, a nossa imagem é 70%, sim. É aí que a gente encontra a primeira impressão. É aí que muitas vezes, se você não atende a expectativa do cliente naquele momento, ele tá refém daqueles 30% da sua comunicação, do seu argumento. Então você perde oportunidades. E aí você tem que colocar na balança o que vale mais a pena. Mas sempre com a cabeça que você usar peças femininas não anula a sua credibilidade. Mas você tem que ter na sua cabeça também que se a credibilidade ela está em primeiro lugar na questão da situação de uma reunião, naquele momento a prioridade é ser credível, então você pode, por exemplo, usar uma saia, a saia ser mais de uma tonalidade mais fechada, um preto, ao invés de você usar uma saia rosa, que tenha mais um elemento feminino. Então você traz truques que equilibram essa mensagem e deixa a prioridade do masculino mais alta, entendeu? Sim, a questão do visual, né? Exato, você traz elementos. Então, por exemplo, você vai usar uma saia, ao invés de você usar uma saia rodada, você usa uma saia mais reta. Uma saia reta preta, com uma blusa um pouco mais fechada. Tudo isso você traz mais força numa imagem mais feminina. Então, há formas de você deixar o look bem credível e bem feminino ao mesmo tempo. E o desafio da consultoria de imagem é esse. É equilibrar a essência e a necessidade sem anular quem a pessoa é. Esse é o maior desafio, entende? Sim, sim, legal, legal. Nossa, eu tenho várias perguntas para fazer aqui. Gente, vocês têm pergunta, fiquem à vontade, pode fazer as perguntas aqui que a Nath vai responder para vocês. Ô, Nath, acho que a gente pode contar um pouquinho a história de uma aluna que a gente teve em comum, que ela mandou um depoimento para você eu até chorei com o depoimento dela, falando que depois da sua aula, ela se sentiu mulher, mesmo ela não sendo aceita pela sociedade da forma que ela se vestia. Você lembra desse depoimento? Que ela... Lembro. Eu acho que tem bastante mulheres que devem se identificar com isso também. Você pode falar um pouquinho sobre essa história?
Ela me mandou um e-mail agradecendo, porque ela falou que pela primeira vez ela podia ser a mulher que ela sempre quis ser no ambiente de trabalho e ela não precisava anular quem ela é. E isso acontece demais, gente, quando a gente tá inteiro. Por isso que eu falo, às vezes, que o maior erro das empresas é impor regras sem falar o que aquela regra significa, sabe? Porque muitas vezes as pessoas, quando elas seguem um código de vestimenta muito à risca, o que acontece é exatamente isso. A pessoa se anula, porque ela deixa de ser quem ela é e ela passa a se expressar da forma como pediram para que ela se expressasse. Só que a forma que pediram para que ela se expressasse não é a forma que ela é. Então, como que ela pode ter autoconfiança? Como que ela pode ter segurança? Como que ela pode ter credibilidade se ela não passa tudo isso? Então, não compensa. O equilíbrio, ele precisa existir. Você nunca pode colocar um código inteiro de vestimenta sem você trazer a sua essência. Então, quando ela mandou esse depoimento, eu me emocionei bastante também, porque eu acho que o meu maior desafio na consultoria de imagem, eu costumo dizer que é isso, é devolver o poder das pessoas, que elas sempre tiveram, mas elas deram para outras pessoas, sabe? Quando eu mostro esses caminhos, quando eu mostro, tipo, você pode ser você e você pode atender a necessidade da sua profissão. Porque isso que é o caminho, sabe? É você encontrar esse equilíbrio e você conseguir se expressar sem anular quem você é. Porque você anulando quem você é, você tira toda a sua autoconfiança. E sem autoconfiança, a gente não faz nada direito, né? Que dirá trabalhar, que dirá passar credibilidade. Então, quando a gente fala de imagem profissional, gente, a gente não tá falando de código de vestimenta, do que você pode, do que você não pode. A gente tá falando sobre realmente trazer a sua personalidade dentro do que você precisa, sabe? Mas é fazer com que o código de vestimenta se adapte a você e não você se adaptar ao código de vestimenta. Eu acho que esse é o principal recado. Gente, chuva de corações para ela. Arrasou nessa fala agora. Arrasou desde o começo, mas essa aqui foi maravilhosa. Chuva de corações para a Nath, que ela merece. E deixa eu dar um recadinho para vocês. Tem presente. Tem presente no final da live, tem presente só para quem estiver no ao vivo. Vocês vão levar presente para vocês. Teve até uma perguntinha aqui que fez eu lembrar do presente. A Deise colocou aqui: estou acima do peso. Seria bem legal. Cadê? Ai, meu Deus do céu, perdi. Seria bem legal uma consultoria para me vestir melhor. Então, pensando nessa frase dela, eu lembrei. Temos presente. Então, fiquem até o final. Presente para os meninos e para as meninas, tá? Apesar do assunto acabar servindo um pouco mais para as meninas, porque a gente acaba tendo mais esse desafio do que os meninos, né? Veste uma camisa preta e uma calça preta, tá lindo. Nós temos um pouco mais esse desafio, mas também a Nath fez um trabalho incrível com alguns meninos, como ela disse, né? Praticamente todos os homens que ela trabalhou que foram do meu perfil. Ela fez trabalho incrível de ajudar com relógio, com óculos, acessório, criar identidade. Voltando aqui um pouquinho para... Eita, que eu quase derrubei minha bebida alcoólica. Bebida aquacólica. Voltando um pouquinho aqui para essa questão da transição da minha vida de estagiária para minha vida de engenheira, deixa eu trazer mais um depoimento para vocês. Gente, vão tirando o print da tela, que no final da live vocês postam o print da tela nos stories de vocês. O perfil precisa estar aberto, tá? Quem tiver com o perfil fechado, a gente não vai conseguir ver. Marca o meu arroba, o arroba da Nath, tá aqui em cima o arroba da Nath, estilosa linda oficial. Quem tiver com dificuldade para achar, tá lá nos meus stories e eu vou subir uma postagem no feed depois. Sigam o perfil dela, marque lá nos stories de vocês. É para postar, cada um postar nos seus stories com o perfil aberto. E quem postar vai levar presentinho que a Nath vai mandar para vocês no direct de cada um de vocês. Vai, vamos sorrir para esse pin. Depois a gente sorri de novo. Tá ótimo. Gente, eu trazer mais uma questão aqui. Na época de estagiária, eu trabalhava muito na correria de realmente viajar, me deslocar para ir para a empresa. Na época de estágio, eu trabalhava em obra, propriamente dita mesmo. Trabalhava com botina na terra, concretagem. E depois eu tinha que ir para a faculdade. Então, muitas vezes eu carregava a mochilinha no meu carro para eu trocar de roupa na faculdade. Ou estava cansada e ia fazer prova com botina suja de barro mesmo. Só dava uma batidinha lá para não sujar a faculdade.
e camisa de obra suja de concreto e já era. Eu nunca liguei para isso. Eu nunca tinha, eu não era uma pessoa muito ligada à maquiagem, a acessórios, eu não era. Hoje eu já sou. Hoje eu entendi o valor que isso traz para mim, o quanto isso está conectado com a imagem que eu quero passar, com a autoridade que eu quero passar. É muito diferente quando eu subo num palco de batom vermelho e salto alto do que se eu subir no palco de rabo de cavalo, né? É outra pessoa que sobe no palco. Eu falo outra pessoa não só com relação ao que vocês veem de mim, mas como eu me sinto, o poder da mulher que eu tenho quando eu coloco meu batom e quando eu coloco meu salto alto. E nessa fase de transição, é bem legal contar isso para as pessoas, porque muitos aqui podem se inspirar na gente, né? Essa questão de trazer à tona o fato de ter realmente virado a chave. Então, eu tinha muita dificuldade, eu tinha um desafio imenso de falar, sou engenheira civil. Eu falava, eu sou formada em engenharia. E eu vejo muitas pessoas respondendo dessa forma, inclusive alunos meus, eles respondem assim, quando eu falo para eles, se apresentem. Sou formado em engenharia, sou formada em arquitetura. Não, eu sou arquiteta, eu sou engenheira. Vamos lá, vamos pontuar isso com autoridade. E quando eu comecei a me vestir como uma engenheira, quando eu coloquei o salto alto, quando eu subi em cima de um salto, peguei... Eu lembro que até a minha pasta, minha bolsa de trabalho, você me ajudou a escolher. Quando eu coloquei a minha bolsa de trabalho no braço e me senti assim, nossa, eu sou engenheira. Gente, parece que tudo que eu tinha aprendido na vida realmente entrou dentro do meu cérebro. E o que eu não sabia não tinha problema. Aquela imagem, aquela referência, o 70% que eu tinha para passar para a pessoa ali na frente, mesmo se fosse para eu responder para ela assim, eu não sei o que você está perguntando, mas eu vou abrir aqui o meu computador e vou descobrir. Tipo, eu falaria com autoridade. Então, a partir desse momento, eu conseguia me enxergar como engenheira. E pode parecer muito louco, gente, mas a partir daquele momento eu consegui me enxergar como mulher. Eu comecei a me dar muito melhor, mas muito melhor com os meus relacionamentos afetivos. Eu comecei a me dar muito melhor com os meus relacionamentos amigáveis também, porque eu comecei a me relacionar com pessoas, com mulheres, com outras pessoas que tinham a mesma mentalidade de evolução que eu. E até então eu tava com aquela pegada de baladinha, de curtição, de vamos encher a cara, vamos sair pra praia. As amizades, os relacionamentos afetivos, tudo. Simplesmente eu passei por uma fase de transição. Eu escolhi a palavra ideal para o que eu senti. Foi uma transição. Foi um rito de passagem. E eu não conseguiria fazer isso com uma coisa tão simples como simplesmente a minha vestimenta, como a minha identidade. Maravilhosa. E é muito legal a gente falar disso, Leila, em relação a não só a nossa identidade, né? Mas em relação a como a gente... Eu perdi a linha do raciocínio que você estava falando, estava pensando, perdi tudo que eu ia falar. Mas tudo bem. Vamos lá que eu recapitulo. Nossa, a Marcha Tech mandou uma coisa aqui que me resgatou. Ele falou, leão anda com leão. É exatamente esse meu raciocínio. Resgatou meu raciocínio. Gratidão. Vamos lá. Quando a gente fala... Rapport total. Quando a gente fala de alinhar a sua imagem, quando a gente fala em ter uma imagem de sucesso, a gente alinha as expectativas, certo? Então, quando você chega numa expectativa alinhada, você consegue, com muito mais clareza, entrar em sintonia com pessoas que acreditam nas mesmas coisas que você. Então, uma queixa que eu recebo muito, por exemplo, é o seguinte... A pessoa chega pra mim e fala assim, Nath, eu não me arrumo muito no meu ambiente de trabalho porque ninguém se arruma. E aí, o que acontece? Você entra num ciclo que ninguém se arruma, você também não se arruma. Então, você se adequa àquele ambiente. Se você faz um movimento contrário, eu sempre falo isso pra quem chega com essa dúvida pra mim, eu falo, faça um movimento contrário. Não precisa chegar de plumas e paetês. Mas faça o mínimo, entendeu? Vista uma roupa que você goste, coloque uma maquiagem que te deixa só com a aparência vital, então não precisa passar uma sombra, um batom vermelho, não é isso que eu tô falando. Mas faça uma base, faça um blush, faça um rímel para abrir o olhar, sabe? Uma coisa simples. E vai trabalhar. E começa a fazer isso todos os dias. E você vai notar a diferença no ambiente, porque as pessoas vão começar a seguir o que você está fazendo. Então, ir contra a massa é muito mais desafiante. Mas quando você vai contra a massa, você passa a influenciar e não a ser o influenciável. Entende? Sim. Então, isso é em qualquer questão. Às vezes a gente entra numa zona de conforto, de começar
a fazer tudo o que as pessoas estão fazendo, ou de, por exemplo, o que a Leila falou, seguir os, eu tô na época de baladinha, tô na época de não sei o quê, e você não sai daquilo, você tá seguindo a massa. A partir do momento que você fala, não, calma, não é isso que eu quero pra mim. Eu quero alinhar a minha imagem, eu quero ter mais autoridade, eu quero ser reconhecida como engenheira, eu quero ser reconhecida como arquiteta, e eu vou trabalhar para isso. Aí você para, você começa a trabalhar. Quem não se enquadrou nisso, começa automaticamente a sair da sua vida. E quem começou a se enquadrar no seu novo mundo são pessoas que estão totalmente em sintonia com o que você acredita. Então não é que, nossa, por um milagre de Deus as coisas começam a sair e as coisas começam a entrar. Não! As coisas começam a entrar em sintonia com o que você acredita e com o que você passa para o outro. A Giovana falou aqui, ó. Acho que nosso poder de influenciar aumenta proporcionalmente à nossa própria autoestima. Giovana, faz total sentido, porque quando a gente está com a autoestima mais elevada, a gente está com a nossa autoconfiança também muito mais elevada. A gente está confiante naquilo que a gente está passando. E quando a gente está confiante, a gente passa muito mais credibilidade. Então, você passa um poder de influenciar muito maior, né? Mas é muito importante a gente falar que falando rapidamente de autoestima, já que ela abordou, porque isso é uma das dúvidas que eu recebo bastante também. Nath, como deixar a minha autoestima sempre elevada? Se um dia venderam isso para você e você comprou, você foi enganada, porque isso não existe. A nossa autoestima, ela não é uma curva assim, tá? A nossa autoestima, ela é uma curva assim, ela existe altos e baixos. A nossa questão de baixa autoestima é quando a gente fica muito tempo aqui, no baixo. Essa é a questão quando a gente tá com uma baixa autoestima. Mas falar pra você que qualquer autoestima do universo é alta, a gente está equivocado, porque as pessoas, elas têm altos e baixos. Isso é completamente normal, tá? O ser humano tem altos e baixos. E a nossa autoestima, ela não está relacionada somente à nossa aparência. A nossa autoestima, ela está relacionada a todas as nossas capacidades, a tudo que a gente acredita sobre nós. Então, a partir do momento que você fala, eu não sou capaz de fazer um trabalho X, você está abalando algum ponto ali na sua autoestima. Então, a pessoa que ela se acha linda, maravilhosa, ela tem a paz completa com o espelho, por que às vezes ela tem autoestima baixa? Porque o que ela tem acreditado sobre ela, sobre as capacidades dela, sobre o que ela vem fazendo, não tá bom. Então, não adianta ela ser maravilhosa. Não adianta ela ser maravilhosa, entende? Então, a nossa autoestima, gente, ela é uma coisa a sempre você estar alimentando. E um exercício que eu sempre falo pra gente deixar a nossa autoestima bem, sempre manter o equilíbrio ali, é você selecionar algumas coisas suas positivas. Então, seleciona algumas características suas positivas. Sei lá, se você gostar de alguma... seleciona partes do seu corpo que você gosta, pelo menos uma ou duas. E seleciona também características suas pessoais, comportamentais. Então, sei lá, se você se considera uma pessoa ativa, se você se considera uma pessoa capaz, se você se considera uma pessoa inteligente, coloca vários adjetivos positivos pra você e todos os dias quando você acordar, olha no fundo dos seus olhos e reafirma isso pra você. Reafirma o quanto você é boa nessas coisas, porque é isso que vai fazer com que a sua autoestima não caia, sabe? Não que não caia, porque é aquilo que eu falei, é aquela coisa de altos e baixos, mas vai fazer com que te lembre sempre da mulher que você é e do homem que você é. Então, acho que isso é muito importante. Sim. Trazendo o que você falou como meu depoimento, né? Quando a gente começou a nossa consultoria também, foi um desafio para mim entender isso, né? Que eu tinha baixa estima, que eu precisava procurar ajuda terapêutica, porque para mim a minha autoestima estava relacionada a me achar bonita. Eu achava que, nossa, tiro uma foto, me achei bonita, tenho autoestima lá em cima. E não era. E eu descobri isso no nosso processo, porque eu nunca tive desafio com espelho. Mesmo sem maquiagem, mesmo com cabelo bagunçado, eu nunca liguei pra isso. Não que eu falasse, nossa, tô linda, arrasando, mas do jeito que eu tô bem, tô feliz. Eu sempre fui assim, sempre não, né? Hoje já não sou mais tanto, mas até a época eu era mais assim, acordei, meu cabelo tá fulezeiro. De boa, não tô nem aí pra isso, eu não ligava pra isso. Então eu achava que eu tinha autoestima.
E, cara, levei um capote, né? Caí do cavalo, porque isso não é autoestima. E hoje, quando eu me conecto realmente com o que é ter autoestima, quando eu vejo tanto os meus pontos de fraqueza que fazem bem pra mim eu ter a minha fraqueza e os meus pontos de fortaleza que fazem bem pra mim também, eu consigo entender que a aparência, cara, é uma unha perto de tudo que a gente tem pra estudar e pra analisar dentro da autoestima, dentro da nossa elevação. É exatamente isso. E aí entender, gente, que as pessoas perguntam pra mim qual é a hora de procurar uma ajuda, né? Em relação à autoestima. A hora de procurar ajuda é a hora que você sente que a sua curva não levanta em momento algum. Porque você oscilar é totalmente normal. Um dia você tá bem, né? A maioria dos dias você está bem. Isso é o normal. A maioria dos dias você realmente estar bem, você realmente estar confiante naquilo que você é, certo? Mas quando você cai, tá tudo bem, porque tem dias que você cai. Mas o problema está no tempo que você demora para levantar. Entendeu? Se você fica 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano achando que sua autoestima tá baixa, não é normal. Entendeu? Agora, você ficar 1 dia, 2 dias, porque aconteceu uma coisa específica, porque, né, por exemplo, sei lá, tava um contrato acontecendo que você tava crente que ia acontecer e você não conseguiu. Poxa, tudo bem você naquele momento falar, putz, o que eu errei? Será que eu não sou capaz? Você começa a se questionar, e isso é normal. Mas o normal é você falar, poxa, eu não sou capaz. Aí você pensar e falar, bom, beleza, eu não sou capaz, ou eu errei em alguma coisa. Aí você vai rever o que você errou e consegue realmente recapitular e se levantar. Agora, se você ficar, nossa, errei, não consegui esse contrato, lascou, não sou capaz, vou largar a carreira porque eu sou uma incapaz. Aí não é normal, entendeu? Sim. Essa é a questão. Baixa autoestima pode levar à depressão? Com certeza. Se você ficar muito tempo nesse baixo, com certeza. É um dos caminhos, porque é o que eu falei, não é só aparência, é com tudo, entendeu? É tudo que você acredita e tudo que você pensa sobre você. Isso é sua autoestima. Agora vamos falar de uma coisa boa que a gente tem alguns minutinhos, mais uns minutinhos. Bora. Como esse processo fez bem pra mim, né? Gente, a gente investe energias em tudo na vida, né? Em tudo que a gente vai fazer. Acordar, a gente tá investindo energia. E pra mim, até hoje, é um desafio muito grande, eu ter que combinar roupas, eu ter que escolher roupas. E até hoje, as roupas que eu tenho são as roupas de quando eu fiz a consultoria com a Nath. Inclusive, eu já falei pra ela, Nath, precisamos fazer uma consultoria nova, porque eu quero comprar roupas novas. Faz parte, a gente quer ter roupas novas. Mas até hoje eu tenho o meu book, eu tenho as minhas combinações, eu tenho ali tudo planejadinho. Então, eu vou pra praia, eu olho lá no meu livrinho que ela produziu pra mim as roupas que eu vou levar pra praia, eu vou fazer uma palestra, as roupas que eu vou pra palestras. Os meus alunos não aguentam mais ver as mesmas camisas, viu? Eu tenho uma novidade, viu? Eu tenho uma novidade, que eu ainda não mandei a mensagem pra você, mas eu tenho uma novidade. O meu processo agora mudou, né? Que você passou há 2 anos atrás. Mas o meu processo mudou. Agora eu tenho uma metodologia que além da cliente passar pelo processo de consultoria, eu ensino ela a se auto-aplicar. É o único método do Brasil que é assim, que eu ensino a cliente a se auto-aplicar. Exatamente para não acontecer isso, Leila, que está acontecendo com você, de você sentir a necessidade de reciclar. Porque com você entendendo como você vai se auto-aplicar, você vai conseguir andar com as suas próprias pernas, entendeu? Então esse é o meu maior intuito. E aí, para as minhas clientes que já passaram por isso, vai ter uma live exclusiva para vocês dia 26 de maio. Eu não te mandei o convitinho ainda, porque a gente ia falar hoje, né? Mas eu queria te mandar pelo WhatsApp. Mas vai ser dia 26 de maio, às 19 horas, só para as minhas clientes, para eu passar essa metodologia. Então, talvez você nem precise fazer todo o processo de novo, porque você vai ter um conteúdo aí bem rico para você se auto-aplicar. Ai, que bom, fico muito feliz. Parabéns por essa evolução, né? Cada etapa que a gente vai fazendo, a gente evolui mais e mais. E eu acredito muito no seu profissionalismo, confio bastante, tenho certeza que esse processo aí eu vou amar, como todas as outras clientes. Que legal! Mas completando o que eu queria dizer, né, com relação, independente se for para eu me auto-aplicar ou se for para eu olhar o book que você produziu para mim, é muito bom a gente entender as roupas que eu tenho
o que que eu quero dizer com aquela roupa, que nem eu disse. Ah, eu vou pra praia, eu tenho os conjuntinhos, vou pra academia, eu tenho os conjuntinhos. Não faria sentido nenhum, por exemplo, eu chegar aqui para essa live de hoje, mesmo ela sendo um papo groselha, a gente tem um certo teor de profissionalismo aqui dentro, né? As pessoas que me seguem, elas não estão aqui querendo ver fuxico. Não estão aqui querendo saber se eu levei um pé na bunda, se eu dei um pé na bunda de alguém. Isso não vai levar ninguém a nada, a não ser simplesmente informações inúteis que vão descartar depois, né, Big Brother? As pessoas estão aqui porque elas querem se conectar comigo de alguma forma, aprender. Então não faria sentido nenhum eu estar aqui de biquíni, por exemplo, ou estar aqui com uma roupa de academia. E é muito legal a gente entender esses conceitos, entender esse passo a passo e evoluir dentro do que a gente tem de gostos e dentro do nosso guarda-roupa. E a Nath proporcionou tudo isso pra mim com muito amor e carinho. Eu levo até hoje, tem 2 anos, e até hoje ainda não paguei tudo pra ela que eu devo, porque é a gratidão eterna. Nossa, parece. Maravilhosa. Mais uma vez, o Marcha Tech Engenharia falou: o universo masculino também precisa de ajuda. Eu não sei se você chegou no meio da live, mas eu falei que no Instagram, minha comunicação é toda para o universo feminino, mas eu também atendo homens. No Instagram, especificamente, eu falo com mulheres, porque meu público é 90% feminino, tá? Mas eu atendo homens pontualmente, sim, e a maioria vem da Leila, porque ela indica. Nath, vamos então contar o presente para essas pessoas? Vamos que tá acabando nosso tempo. Tá. Eu vou tirar os comentários para eles poderem fazer a nossa selfie. Pega o copinho aí pra gente aparecer com o copinho para tirar selfie. Nossa, vai ter que... Pior que agora tá vazio. Ah, não tem problema. A gente tira selfie, tomou tudo. A gente tira selfie só com o rostinho mesmo. Gente, pausa pro print, para vocês tirarem print sem comentários. Tá bom? Agora eu vou liberar o comentário aqui para você falar o presente para eles e eles poderem postar para adquirir o seu presente. Gente, quem postar então a nossa live, divulgar aí todo o conteúdo que vocês aprenderam, vão ganhar um e-book com os 5 passos para marca pessoal. É um e-book bem bacana, que eu falo bastante sobre marca pessoal, tanto para homem quanto para mulher. Ele é bem objetivo, bem simples, e vocês vão ter esse conteúdo gratuitamente, tá bom? Muito obrigada, arrasou. Então, gente, tira print da tela, que eu já falei para vocês tirarem, então acho que vocês já tiraram. Posta nos stories de vocês, não é para mandar para mim, não é para mandar para Nath, é para postar nos stories de vocês, marcar os nossos 2 arrobas que estão aqui em cima para vocês, e quem marcar, a Nath vai entregar de presente esse e-book maravilhoso. A gente tem 30 segundos, quero agradecer a presença de todos vocês, muito obrigada pela participação. Nath, incrível, que a gente já faça a próxima, é sempre uma honra receber você aqui. Obrigada por tudo, viu? Beijo no coração. Beijo, gente. Vai desligar a live. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, gente.